E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha dessa semana. Então, a gente vai continuar estudando, a descrição vetorial do campo elétrico. Dessa vez a gente vai dar ênfase na parte de orientação, de distribuição do campo, noções de como que ele se distribui no espaço, quais entidades que a gente usa para descrever o espaço do campo, né? E por aí vai. Muito bem. Então a gente vai falar basicamente do uso das linhas de campo e também do campo como um vetor. Então eu vou acabar revisando com vocês aqui, que são do terceiro, algumas coisas de álgebra vetorial. Aquela aulinha de álgebra vetorial que eu citei ainda está sendo produzida, tá? Eu vou colocar, mas não é uma... Você não precisa dessa aula de álgebra vetorial para conseguir acompanhar o conteúdo dessa semana. Nessa aula aqui e na resolução dos exercícios dessa aula aqui, você vai ter os subsídios para resolver os exercícios de tarefa também. Tudo bem? Então, vamos falar primeiro do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme isolada, certo? Relembrando como que o campo se comporta, né? Pensando da forma um pouco mais primitiva. Então vamos lembrar a definição do campo elétrico. Pronto, agora foi. Em função de uma carga de prova, lembra? Então quando você coloca uma carga de prova num ponto de espaço, né? E ela sofre a ação de uma força quando ela está naquele ponto do espaço, uma força elétrica, o campo naquele ponto do espaço ele é diretamente proporcional à força sofrida pela carga e inversamente proporcional à carga. É isso que está escrito nessa expressãozinha aí, ok? Por que eu coloquei desse jeito? Só para a gente relembrar, né, que o campo elétrico ele é um vetor que tem a mesma direção da força. O sentido depende se a carga, o sentido vai ser o mesmo ou oposto ao da força, se a carga for positiva ou negativa, respectivamente, tá? Muito bem. Me perdoem. E como não tem edição, esse espirro vai ficar, enfim. Foi o primeiro espirro da aula, acho que é a 9ª aula que eu estou gravando, então tá bom, primeiro espirro. A alergia aqui tá punk. Se a carga de prova for positiva, então o campo elétrico no ponto do espaço onde ela está tem a mesma direção e sentido da força sofrida por ela. Então, se a carga for positiva, o campo vai ter a mesma direção e o mesmo sentido. Se a carga for negativa, o campo continua com a mesma direção, só que aí o sentido do campo vai ser oposto ao da força. Por que eu estou relembrando isso daí? Né? Porque na outra aula lá eu tinha dito que essa não é uma forma muito interessante, digamos assim, de descrever o campo em função de uma carga que sofre a ação dele. A gente prefere descrever o campo em função de uma carga que gera esse campo. E gerar o campo quer dizer alterar o campo que está naquele espaço. Né? Lembra que o campo é uma propriedade do espaço, não da carga. Tá? E aí o jeitão que o campo adquire, isso sim depende da distribuição de carga que você tem no espaço, beleza? Muito bem. Então vamos supor que eu tenha uma carga geradora. A carga geradora é essa maior que está no meio aí, certo? Desse lado aqui, né? Em volta dela eu tenho diversas cargas de prova, beleza? Todas essas carguinhas menores são cargas de prova que vão gerar um campo desprezível. O campo que mais importa é o da carga maior, aquela cargona grandona ali no meio, tá? Que é positiva, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou representar a direção da força elétrica entre essa carga geradora de campo e cada uma dessas cargas de prova. Tá? Então, por exemplo, essa carga que está do lado direito, concorda que essa reta, não vai sair reta, né, gente? Essa reta
representa a força? Lembra que lá na lei de Coulomb, quando a gente estudou, a gente ainda estava indo para a escolinha, né? A força elétrica tem sempre direção dada por uma reta que passa pelas cargas. Já que as cargas são pontiformes, né, no formato de ponto, é a reta que é determinada pelas cargas. Então, ó, vai ter uma outra força que vai ter essa direção. Essa daqui. Essa passou meio longe, mas tá tudo bem, não tem como. Vamos começar de novo. Tem essa. Essa daqui. Essa direção aqui, ó, dessa força. Mas essa aqui. Não, tudo bem. Pô, que é isso aqui? Ah, que legal. Olha, dá pra mudar a cor. Acabei de aprender. Né? Ao invés de fuçar antes, fuça na hora que tá. Fuça na hora que tá, né? Dando a aula. Olha só que legal. Muito bem, vamos lá. Agora, se eu fosse desenhar o vetor que representa a força, né, sofrida por cada uma dessas carguinhas de prova, tá? Como que seria? Então, lembra que a carga que está aqui no meio ela é positiva. Vou deixar um finalzinho a mais aqui para a gente relembrar que agora ficou tudo coberto com essas retas vermelhas. Então, essa carguinha de prova, eu estou começando dessa daqui, tá, gente? Eu estou começando dessa daqui. Essa carguinha de prova ela é positiva, então ela é repelida pela carga que está lá no centro. Ou seja, a força tem essa direção aqui, certo? Aqui é a força. E essa daqui, ela é repelida também. Essa daqui é repelida. Essa é repelida. Olha essa carga aqui, ela é negativa, ela vai ser atraída. Essa vai ser repelida. Essa daqui vai ser atraída. Essa vai ser repelida também e essa vai ser atraída. Muito bem. Esses vetores amarelos, então, eles representam, tá? Eles representam a força elétrica. Agora, o que a gente vai fazer? Aplicar essa regrinha da direção entre a força e o campo elétrico, né, essa relação de orientação entre essas duas grandezas, para representar o campo elétrico em cada ponto no qual se encontra essas carguinhas. Então, por exemplo, nessa primeira carga aqui, certo? Voltando para essa. Ela é positiva? Ela é uma carga positiva. Então, eu sei que o campo elétrico, tá, tem mesma direção e mesmo sentido da força. Então, olha só, se a força está apontando para a direita, o campo também vai apontar para a direita. E nesse ponto aqui, carga positiva que está sofrendo, então o campo tem o mesmo sentido da força. Carga positiva, o campo tem o mesmo sentido. Carga positiva, o campo tem o mesmo sentido. Agora se liga que legal isso daqui, ó. Essa carga é negativa. Então, se a carga é negativa, o campo tem o sentido contrário da força. Se a força está apontando para a direita, o campo vai apontar, olha só, para a esquerda. Note como todas as cargas que vieram antes dessa eram positivas, né? E aí a força mantém um padrão, porque elas estão sendo todas repelidas. Aí a hora que eu venho para a carga negativa, a força muda, porque ela passa a ser atrativa. Mas olha o que acontece com o campo. O campo mantém o padrão dos outros pontos. Por que acontece isso? Porque o campo é do espaço, não da carga, certo? O campo tem que manter a mesma orientação em relação aos outros pontos, porque ele está sendo gerado pela mesma carga. Certo? Agora eu tenho aqui a próxima, uma carga positiva, então o campo vai apontar no mesmo sentido. Carga negativa, o campo aponta no sentido contrário da força, olha só, continua apontando para fora. Carga positiva, o campo aponta para fora. Carga negativa, ó, o campo tem um sentido contrário da força, e beleza. Então, como vocês podem ver, aí se justifica o termo carga de prova também, né? Porque eu estou colocando a carga em cada um dos pontos aí e no entorno da carga geradora de campo para provar o campo, para ver como que o campo é. Tá? Aí vocês já devem estar percebendo que existe um padrão, né, do comportamento do campo ao redor dessa carga de prova.
certo? Em todos os pontos que a gente acabou olhando aí, nós vimos que acontece o quê? Tá? Em todos esses pontos aqui, né? Esse campo aqui, o campo ele está apontando para fora da carga, certo? Beleza? Então imagine que a gente fosse colocar colocar uma carga de prova em cada ponto que tivesse em volta dessa carga geradora de campo. Que eu teria um monte de vetor, todos eles apontando para fora da carga. Tá? Então qual que foi a proposta do Faraday? Não foi exatamente com o campo elétrico que ele fez isso, foi o campo magnético, mas aí hoje a gente usa para qualquer campo esse tipo de nomenclatura. Tá? Ele propôs o uso do que nós chamamos de linhas de campo. As linhas de campo são retas que vão representar como o campo se comporta no entorno de um atributo que esteja gerando o campo. Pode ser massa, carga, polo magnético, como a gente tinha falado disso na aula passada. Nesse caso, a gente vai dar ênfase para carga, porque a gente está falando de campo elétrico, certo? Então, a gente pode simplesmente representar o campo gerado por uma carga, vou desenhar aqui de novo, por retas, certo? No caso de uma carga pontiforme isolada, são retas radiais, e aí o sentido das linhas de campo, né, vai depender do tipo de carga que está gerando esse campo. Se a carga for positiva, vocês acabaram de ver que o campo aponta para fora da carga, certo? E se a carga for negativa, o campo vai ter o sentido contrário. Tá? É só você fazer o mesmo, digamos, exercício que eu fiz aqui de ir colocando um monte de carga no entorno dessa carga geradora e desenhando a força e depois desenhando o vetor campo elétrico. Beleza? Tá? Muito bem. Então, como eu tinha dito, né? Se eu tenho uma carga isolada, o campo vai depender do sinal da carga. No caso da carga positiva, a direção do campo, agora olha só como a gente escreve, ela é radial. Radial, o que é uma reta radial? Certo? Radial vem da onde? Vem de raio. Né? Então, como se fossem raios, você tem um ponto no qual está a carga ali, e aí você tem raios. Você está ligado aos raios da bicicleta? Da roda da bicicleta? Aquilo ali. Tá? A mesma coisa. Sentido para fora da carga, apontando para fora. Eu acho que fica claro a setinha do jeito que elas estão aqui. Né? Então, outra coisa, tá, gente? É muito importante que vocês entendam que as linhas de campo não são vetores, tá? Como vocês verão aqui no próximo slide, as linhas de campo elas podem até ser curvilíneas. E são. A gente vai ver algumas distribuições de campo no qual o campo ele apresenta algumas curvas, tá? O vetor ele vai representar o campo em um ponto. A linha de campo ela é uma coisa mais genérica porque ela mostra o campo ao longo do espaço, de uma região, inclusive como ele muda em termos de direção e sentido. Né? Esses campos que a gente está olhando aqui, das cargas positiva e negativa isoladas, tá? O da esquerda é como se tivesse a carga positiva sozinha no espaço, muito, muito longe de quaisquer outras. Tá? Veja que as linhas de campo são todas radiais e apontando para fora. Isso, claro, isso é um comportamento que não muda, né? Nessa região mais do entorno mais próximo da carga. E para a carga negativa também. Mas se você colocar uma carga próxima dela, aí você já vai mudar. Beleza? Depois eu estou terminando de preparar, eu vou deixar uma atividadezinha, eu não vou colocar formulário nem nada, tá, gente? Um simulador, para você brincar, é um simulador legal, porque você vai adicionando carga e vai vendo o que acontece com o campo no entorno dessas cargas aí, beleza? Eu vou deixar vocês mexerem, porque inclusive teve algumas dúvidas ao longo da semana passada, que a pessoa não tinha entendido muito bem essa história do campo, que realmente é uma coisa abstrata, difícil de entender, tá, gente? Não espero que vocês entendam assim, tipo, numa semana, ainda mais online, então também não fiquem se martirizando se não entender conceitualmente
já de cara, beleza? Se preocupe em operacionalizar lá, certo? Nem sei se existe essa palavra. Operar com as regras e tudo mais inicialmente, tá? Criando uma ancoragem mais mecânica para a aprendizagem. Tipo, eu sei que é uma coisa mais chata aprender desse jeito, ficar decorando as coisas, mas às vezes você precisa disso para depois, com o tempo, entendeu? A gente vai falar de campo elétrico lá no contexto do circuito elétrico, às vezes vai fazer mais sentido. Isso acontece muito. Todo ano eu percebo que tem alunos que entendem melhor o campo elétrico quando a gente fala lá dos circuitos e tal. Bem, beleza? Então, agora a gente pode falar então que, por exemplo, ó, imagina que eu tenho uma carga positiva aqui e eu tenho um ponto P e eu quero determinar o vetor campo elétrico no ponto P. Veja que quando eu falo determinar o vetor, como eu tinha relembrado lá na aula passada, eu estou falando das 3 propriedades: intensidade, direção e sentido. Como que eu faço para representar, para descrever, né, o vetor no ponto P, o vetor campo elétrico? Bom, eu sei que a direção agora, ó, é radial e o sentido é para fora, porque trata-se de uma carga positiva que está gerando o campo. Esse é o vetor que representa, ó, o campo elétrico no ponto P. E eu sei que, aí eu posso escrever direção radial, né? Sentido para fora da carga. Entendeu? Beleza? Assim que a gente pode fazer agora. Essa descrição, claro, é uma descrição genérica. Ela serve para qualquer ponto, né? Porque dependendo de onde o ponto estiver, se o ponto estivesse aqui, assim, por exemplo, o campo seria praticamente na horizontal. Aí você pode falar que a direção horizontal aponta para a direita. Geralmente, o que possibilita você usar horizontal, vertical, para representar a direção e para a direita, para a esquerda, cima, baixo, para representar o sentido em um campo elétrico, é o referencial que é adotado. Beleza? Vocês vão ver isso numa questão de exemplo que a gente tem para hoje. Certo? Então vamos para os campos um pouco mais interessantes aqui, que é quando a gente tem mais de uma carga junta na mesma região. Certo? Dá uma olhada nisso daqui. Isso daqui é o campo elétrico no entorno de um dipolo elétrico. Está vendo o que acontece com as linhas de campo? As linhas de campo são curvilíneas. Certo? Lembrando que isso não são vetores. Eu vou mostrar para vocês como que a gente encontra o vetor campo elétrico num determinado ponto. Certo? E aí uma coisa que já vai fazer uns 8 anos, 9 anos, quase 10 anos, eu dei essa aula uma vez no terceiro, e foi muito engraçado porque uma menina olhou esse desenho aí, né? Eu fiz esse desenho na lousa, né? E aí ela olhou e falou: "Nossa, professor, uma aranha dando risada". E tipo, foi muito louco, porque ela falou super espontânea, assim. Ninguém nem tinha perguntado nada, sabe? Ninguém. Eu terminei o desenho, tava todo mundo quieto, ela, uma aranha dando risada. Eu perguntei pra ela, falei: "Mano, você me conta aí como é que foi esse rolê que você tava andando de boa lá, olhou pra baixo, viu uma aranha e ela... Pra você, porque uma aranha dando risada". Sabe o que é o pior? O pior é que depois que eu falei disso, aí começou um outro falando: "Não, é verdade. Nossa, é mesmo e tal". Não entendo de onde que a pessoa tira isso, mas enfim. Continuando, se você acha que isso é uma aranha dando risada, tá? Bom, não sei se serve para alguma coisa, para relembrar, para tentar memorizar. Enfim, tá aí essa história. Beleza? Muito bem. Então, algumas coisas para a gente chamar atenção aqui. Primeiro, note que em regiões mais afastadas, tá? Aqui, assim, ó. Não sei se vai dar para ver. Eu não quero detonar o desenho porque eu quero usar ele ainda. Nessas regiões mais afastadas da carga, tá vendo que acontece? A concentração de linhas de campo ela é menor, as linhas estão mais espaçadas. E se você vai para regiões que estão mais próximas da carga, tá vendo aqui, ó? Você tem uma concentração bem maior de linhas de campo. O que acontece quanto mais próximo da carga eu estiver com o campo elétrico? Vamos relembrar da aula passada a equação para calcular a intensidade do campo. O campo é inversamente proporcional à distância. Então, quanto mais próximo da carga eu tiver, maior é a intensidade do campo.
certo? E olha isso que está acontecendo com as linhas de campo. Olha o reflexo disso na representação gráfica. As linhas são mais concentradas. Então, a intensidade do campo elétrico numa região do espaço ela é representada graficamente pela concentração das linhas de campo. Então, a gente pode, acho que está escrito aqui da seguinte forma: o campo elétrico, a intensidade do campo elétrico é diretamente proporcional à concentração de linhas de campo. Beleza? É importante isso porque pode ter questão, por exemplo, que pode aparecer alguma questão em algum vestibular e tal. Por exemplo, o cara fala, essa é a região A, essa é a região B. Aí tem, geralmente o cara coloca algumas afirmações lá. Na região A, o campo elétrico pode-se dizer que, em geral, o campo elétrico é mais intenso que na região B. É verdade, aí você olha por causa da concentração das linhas, certo? Tem outras situações na qual essa concentração das linhas de campo é uma coisa mais relevante. Aqui nem tanto. Por quê? Porque a gente tem as cargas, né? A gente sabe onde estão as cargas, então a gente sabe que quanto mais próximo da carga, maior a intensidade do campo. Você pode pensar assim, você não precisa nem olhar para as linhas de campo. Tá? Outra coisa, professor, eu quero ver você, né, representar o campo elétrico nesse ponto P agora. Agora eu quero ver. Porque a linha ela tá torta. E aí? Pois é, então, isso é muito comum, tá? Eu não usei, eu poderia ter explicado isso com a representação do campo da carga isolado no espaço, mas eu acho que ia ser chato e não ia ter o mesmo efeito. A direção do vetor campo elétrico, quando eu tenho as linhas de campo, ela pode ser dada sempre pela reta, aliás, ela vai ser dada sempre pela reta tangente à linha de campo naquele ponto. Então, tá vendo essa reta que eu desenhei aqui? É uma reta tangente, ela só encosta na linha de campo nesse ponto P. Essa é a direção do campo. Então, por exemplo, nesse outro ponto aqui, né, vou chamar esse ponto aqui de Q, que não foi um nome muito bom por causa da carga, mas tudo bem. Olha a direção do vetor campo elétrico aqui, ó. E nesse ponto aqui, agora eu quero ver, nesse daqui, ó, no ponto R, se liga, reta tangente. Claro que essa luzinha aqui, cara, em termos de, digamos, eficiência e firmeza, ela é pior do que aquelas lousas brancas malditas. Então vocês devem imaginar. Enfim, vamos continuar. O sentido do campo. Aí o sentido do campo é dado pela própria linha. Tá vendo essa linha que eu peguei como referência do ponto P? Olha o que ela está fazendo. Ela vem e passa a esse sentido, saindo da carga positiva, entrando na carga negativa. O campo vai seguir o mesmo sentido. Então ele aponta dessa forma, ó. Campo elétrico do ponto P. E no ponto Q, a linha está fazendo isso daqui, ó. Então, tomara que ninguém pegue esse pedaço da aula para zoar aqui, nossa. E a linha no ponto R aqui, ó, ela faz aqui desse jeito aqui. Beleza? Muito bem. Outra coisa interessante é a seguinte, tá? Isso é uma coisa que a galera pergunta bastante quando eu estou dando essa aula normalmente. Mas você tem duas cargas, não é para ter dois vetores? A pessoa fala assim. E assim, faz total sentido isso, viu, gente? Deixa eu mostrar para vocês. E aí eu já vou pegar um ponto aqui específico para vocês terem uma ideia do que acontece. Imagina que eu tenho o seguinte. Deixa eu pegar uma cor um pouquinho mais... pegar um pouquinho mais amarela aqui, vai. Imagina que ligando essas duas cargas eu tenho um segmento de reta e eu vou passar a mediana nesse segmento de reta. É essa reta amarela que eu estou passando aí, não sei se vai dar para enxergar direito, mas tudo bem, tá? Beleza? É mais para a questão de simetria, eu não estou nem achando mais o meu cursor, porque esse é amarelo, desisto dessa cor. Aí eu vou pegar esse ponto aqui, que eu estou fazendo em verde aqui, certo? E aí eu quero saber o campo resultante nesse ponto. Bom, a gente já viu, professor. Basta você fazer a reta tangente
Nesse caso, a reta tangente, pelo fato de ser um ponto que está passando pela mediana do segmento determinado entre as cargas ali, vai ser uma reta horizontal. Olha o campo nesse ponto. O campo nesse ponto é horizontal e aponta para a direita. Tá? Pois é, mas o que tem a ver as cargas isoladamente pensando assim em relação a esse campo? Se liga. Se eu pensar no campo que a carga positiva está gerando naquele ponto verde, então esse campo é radial, ó, se liga, e aponta para fora, certo? Esse é o campo da carga positiva. Beleza? Muito bem. E o campo gerado pela carga negativa? O campo gerado pela carga negativa vai ser radial, apontando para dentro da carga. Dentro da carga, ó, campo da carga negativa. E aí, professor? E aí que quando você tem dois vetores, né, no mesmo ponto você quer a soma deles, beleza? Dois vetores assim, a gente usa o que a gente chama de método do paralelogramo, lembra disso? Tá? Eu vou traçar uma reta paralela ao vetor 1, vou chamar esse aqui de 1 e esse aqui de 2. Uma reta paralela ao vetor 1 passando pela extremidade do 2, uma reta paralela ao vetor 2 passando pela extremidade do 1, e aí nesse ponto onde essas retas que eu tracei se encontram, é a extremidade do vetor resultante. O vetor resultante sai daqui, sai, mano. Sai. Isso. E chega até ali. Se liga nisso. Vou traçar as retas paralelas ali passando pelas extremidades do vetor. Vamos ver por onde ela passa. Ó. Nossa senhora. Pois é. Ou seja, o vetor que a gente desenha, tomando como referência as linhas de campo, são os vetores resultantes naqueles pontos. Entendeu? Ao invés de ficar fazendo soma de vetores, eu já encontro o vetor resultante. Tá? Beleza? Nossa, olhando para a figura agora, ficou uma lindeza, hein? Tudo bem. Eu vou tentar dessa vez salvar uma versão do PDF com as anotações e uma sem. Aí você pode comparar depois se quiser ou assiste o vídeo de novo. Beleza? Tomara que não dê pau nesse daqui dessa vez. Muito bem, vamos continuando que já está dando um tempo bom de aula. Então aqui eu coloquei um dipolo com cargas iguais, certo? Outra coisa para se lembrar, nesses dois casos, nesses dois dipolos aí, que tem cargas opostas e cargas iguais, as cargas têm mesmo módulo. Por que você sabe isso, professor? Porque acontece uma coisa simétrica. Você viu aquela reta amarela que eu tracei no dipolo ali de cargas opostas? Vou traçar uma reta semelhante aqui, ó. Tá? Ei! Aí, beleza. Ele pegou o clique ao invés de pegar o risquinho, né, da canetinha. Então, essas linhas de campo, tá vendo que estão formando desenhos simétricos dos dois lados? Beleza? É por isso que eu sei que essas cargas têm o mesmo módulo, tá bom? Certo? Nossa, professor, no da direita que está mostrando as cargas iguais, parece que já ouvi esse comentário em aula também. Parece que as linhas elas não querem se encontrar. Elas estão de mal, elas não querem se aproximar. Por que acontece isso? Porque as linhas de campo elas nunca se cruzam. Já vou deixar aqui. Isso aqui para vocês irem lendo. Tá? Porque as linhas de campo elas nunca se cruzam, tá, gente? Beleza? A pior coisa que você pode fazer quando representando um campo, qualquer campo, certo? É fazer uma linha passar em cima da outra. Por quê? Tá? Por que isso? Então se liga, imagine que você tenha um campo. Agora que eu sei que tem a corzinha, eu vou fazer. Imagine que você tem uma linha de campo passando aqui, tá? E uma outra linha de campo, por algum motivo, você desenhou dessa forma aqui, ó. Certo? Tá? Sabe o que acontece no ponto onde elas se cruzam ali? Nesse ponto aqui? Mano, saia. Nesse ponto aqui.
você tem a possibilidade de, num ponto do espaço, ter dois campos elétricos. Porque, olha, vai ter um campo aqui, ó, tangente a essa reta azul e um campo tangente a essa reta verde. Como é que pode, num ponto do espaço, você ter dois campos? Certo? Isso não pode acontecer. Se a linha de campo vai passar para a gente qual é o campo resultante naquele ponto, certo? O campo resultante não é aquela questão que eu estava explicando ali atrás do dipolo elétrico de cargas opostas, né? Que você tem duas fontes, né? A linha de campo vai representar o campo resultante, só pode ter um vetor campo elétrico para cada ponto. Então, por isso que as linhas de campo não se cruzam nunca. Tudo bem? Muito bem. Outras coisas aqui eu vou só ler para a gente terminar. As linhas de campo apresentam a orientação do campo elétrico resultante na região, que eu estava falando agora. O vetor campo elétrico é sempre tangente. Muito bem. A intensidade do campo elétrico é diretamente proporcional à concentração das linhas de campo, falei também. E as linhas de campo nunca se cruzam. Beleza? Vamos então para os exercícios de aula. Vamos fazer os nossos exercícios de exemplo aqui. Certo, crianças? Não façam isso em casa. Começou, hoje tá mais friozinho de novo. Aí a alergia tem jeito, cara. Tentando diminuir o uso do cara aí, mas não vai. Vamos lá, pra gente conseguir gravar a aula então. Muito bem. Querido, por que você tá... Por que você tá assim, querido? Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Eita, boa. Beleza. Muito bem. Primeiro exercício. Primeiro exemplo. Observe a distribuição de duas cargas QA e QB a seguir. Dá uma olhada como que está o campo ao redor dessas cargas aí, gente. Essas linhas de campo já é um desenho bem diferente daquele que eu estava mostrando para vocês, né? Pode ver que se eu traçar uma reta entre essas duas cargas aqui, digamos assim, ó, tá vendo que não é simétrico? Uma concentração de linhas de campo diferente no entorno dessas cargas? O que será que isso está indicando? Tá? Vamos lá, vamos ver o que a gente tem que responder, porque às vezes a gente não precisa nem falar sobre isso, então vamos lá. Primeira pergunta, qual das cargas é positiva? E aí, o que vocês acham, olhando para o desenho? E olha para as linhas de campo e olha para o sentido também das linhas de campo. É isso que determina, na verdade. Vou apagar isso aqui para não atrapalhar a gente. E aí? Qual que é a positiva? É a carga QA, certo? Por que é a carga QA? Olha o que está acontecendo com as linhas de campo. Ó. As linhas de campo estão saindo da carga QA. Certo? As linhas de campo estão saindo da carga QA. Quer dizer que ela é uma carga positiva. O campo aponta para fora de qual carga? Da carga positiva. Certo? Então, eu posso simplesmente justificar dessa forma, tá? Trata-se da carga QA, uma vez que as linhas de campo apontam para fora dessa carga, certo? Você pode justificar também escrevendo o seguinte: as linhas de campo vão de QA para QB. Entendeu? Você pode escrever assim. Ok? Será que se clicar aqui muda?
a cor? Não. Depois eu mudo a cor para ficar um pouquinho mais bonitinha essa resposta lá no bloco de anotações. Tudo bem? E também antes de exportar para o PDF. Tá? Beleza? Muito bem. Então assim que a gente identifica qual carga é positiva e qual carga é negativa, pelo sentido do campo. Tá? Vamos para a letra B. As cargas têm o mesmo módulo? Justifique novamente. Será que essas cargas têm o mesmo módulo? Bom, eu usei o seguinte argumento. Eu falei assim para vocês, olha, se eu traçar uma reta, né? Se eu traçar uma reta, entre as duas cargas, nós não temos um desenho simétrico entre elas e tal. Você pode justificar dessa forma, que eu acho que dá trabalho para deixar o texto mais adequado, sabe? Você teria que falar, considerando, você tem que dar alguma referência dessa reta. Você não pode falar, traçar uma reta entre elas, porque senão o cara pode pensar qualquer uma dessas retas aqui, ó, tá vendo? Certo? Então, para ser a mediana, você vai ter que escrever, considerando um segmento de reta cujas extremidades são as cargas QA e QB, traça-se uma reta mediana e observa-se que as linhas de campo nos dois lados não são simétricas. Né? O desenho das linhas de campo não é simétrico em relação a essa mediana. Né? Eu acho que tem outras maneiras para a gente fazer a justificativa do porquê essas cargas não têm o mesmo módulo. Tá? E lembrando da relação entre o campo com a concentração das linhas. Olha a concentração das linhas no entorno da carga QA e olha a concentração das linhas de campo no entorno da carga QB. Certo? Você pode faz um círculo mais ou menos do mesmo tamanho em volta das duas cargas. Você pode até contar as linhas de campo se você quiser. Tá? É que está muito claro aqui. Você tem uma concentração muito maior aqui, né? Uma concentração muito maior aqui do que aqui, certo? Do que no entorno da carga QB, né? Se você tem uma concentração maior de linhas de campo no entorno da carga QA, quer dizer que ela tem um módulo maior. A carga dela é maior. Mas por que, professor, que é maior? Eu entendi que o campo é mais intenso, mas por que você tem uma carga QA maior do que QB? Porque o campo elétrico, tá, é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância. Tá? Daí que faz mais sentido pegar um círculo do mesmo tamanho no entorno dessas duas cargas. Quer ver? Se liga. Aliás, não. Por que você está fazendo isso? Certo? Então, o que a gente pode dizer? Imagina que eu peguei dois círculos iguais e coloquei eles concêntricos à carga. Beleza? Isso quer dizer que eu estou analisando pontos que estão todos à mesma distância, tanto da carga QA quanto da carga QB. E o desenho das linhas de campo me mostra que o campo ao redor da carga QA é mais intenso que o campo ao redor da carga QB. Se esse círculo aí tem a mesma distância das duas cargas, então esse R para os dois campos ali vai ser o mesmo, tá? Por que o campo ao redor da carga QA é maior do que o campo ao redor da carga QB? Porque a carga QA é maior do que a QB. A gente pode, tá, tranquilamente escrever isso. Certo? Como que eu escreveria aqui? Vou colocar em texto também. Oh, menino! A carga QA é maior, não, irmão. É maior em módulo do que a carga
QB, pois ao redor, ou melhor, pois no espaço acerca de QA temos uma concentração maior de linhas de campo. Tá? Isso eu devia ter falado no início da aula, mas o termo linha de campo não é todo mundo que fala assim. Tá? Tem vários termos. Tem linhas de força do campo, tá? Linhas de indução do campo. Muitos termos eles significam a mesma coisa, tá, gente? Eu tenho o costume de falar linhas de campo para tentar aproximar ao máximo ao que a gente está querendo representar, que é o campo. Então, quando fala linhas de força, como força e campo são grandezas vetoriais, eles têm uma relação muito íntima, aquela relação F igual a Q vezes Z, ou Q igual a F sobre Q, pode ser que a galera confunda, principalmente se você tem dificuldade em lidar com essas coisas abstratas assim, beleza? Então eu prefiro usar o termo linhas de campo, ok? Vamos lá para o segundo exemplo? Vamos lá, o segundo é mais algébrico, mais matemático, mais legal do que o 1, você verá. Muito bem. No sistema cartesiano, no vácuo, são posicionadas duas cargas. Q1, menos 2,5 vezes 10 a menos 8 coulombs, e Q2, 1,6 vezes 10 a menos 8 coulombs, respectivamente nos pontos de coordenadas 4, 0 e 0, 5. Certo? Então ele passou os pares ordenados, onde vão ficar cada uma dessas cargas. Considere o ponto P de coordenadas 4, 5 e determine, letra A, os vetores campo elétrico E1 e E2, intensidade, direção e sentido, né? Muito importante. Quando ele fala determinar o vetor, não é só calcular o quanto que ele vale ou encontrar qual é a direção e o sentido, tá? Gerado pelas cargas Q1 e Q2 no ponto P, cada um dos campos. Tudo bem. Letra B, a intensidade do vetor campo elétrico resultante no ponto P. Muito bem. Então vamos lá. Primeiro, o que nós temos que fazer? Primeiro nós temos que representar esse referencial. Referencial cartesiano aí, certo? Então temos um eixo aqui. Vamos colocar um outro eixo aqui. E vamos representar cada uma das cargas, certo? Então, vamos deixar mais bonitinho. Aqui tem um X. E aqui eu tenho um eixo Y. Muito bem. Então, vamos lá. A carga Q1 está no ponto 4, 0. Então, ela está nesse ponto aqui, ó, certo? Essa é a carga Q1. E a carga Q2 está no ponto 0, 5. Essa é a carga Q2. Onde que está o ponto P? Né? Se aqui é 4, aqui é 5, e o ponto P é x igual a 4, y igual a 5, então o ponto P ele está exatamente aqui. Esse é o ponto P. Ó. Certo? 4 para x, 5 para y. Beleza? É nesse ponto que eu tenho que determinar os vetores campo elétrico gerado por Q1 e Q2. Então vamos lá. A carga Q1 ela é uma carga negativa, certo? Enquanto a carga Q2 é uma carga positiva. Ok. Então eu sei que o campo de cada uma delas vai ter a mesma direção em termos gerais, né, que é radial, certo? Só que o sentido da carga Q1 é apontando para dentro da carga, enquanto o sentido da carga Q2 é apontando para fora. Beleza, vamos lá. Me perdoem, gente. Vamos começar com a carga Q1. No ponto P, a direção do campo vai ser o quê? Radial. Então é a linha que passa pela carga e pelo ponto. Essa linha que está na vertical aqui, ó, certo? Que está ligando o Q1 até o ponto P, já serve de direção do campo. Então eu sei que o campo está na vertical.
aí eu desenho sempre o vetor a partir do ponto no espaço que eu estou estudando. Então, se eu quero o campo no ponto P, o vetor vai sair do ponto P, certo? E vai apontar para onde? P1 é negativa, então o campo aponta para dentro da carga. Então, se liga, ó, o campo aponta... Vamos fazer bonitinho, né? Saía. Ó, o campo aponta para dentro. Vou fazer grandão o vetor, meio exagerado, para a gente conseguir enxergar mesmo. Esse, ó, é o campo gerado pela carga Q1. Tá rolando uma doideira ali em cima, gente. Vocês não reparam. Ó, o campo gerado pela carga Q2. A carga Q2 é positiva. Note que a reta que passa pela carga Q2 e pelo ponto P é uma reta horizontal. Então o campo vai ser horizontal. Partindo do ponto P, o campo vai apontar para onde? A carga Q2 ela é positiva. Então o campo aponta para fora da carga. Saia. Tá aqui. Boa. Hã? Olha aí. Bonitão. Campo E2. Certo? Gente, maior parte da letra A a gente acabou resolvendo já, né? Por quê? A gente sabe a direção e o sentido do campo E1 e a direção e o sentido do campo E2. Beleza? Depois a gente apresenta de uma maneira um pouco mais bonitinha a resposta. Vamos calcular a intensidade de cada um desses campos. Vamos lá, eu estou resolvendo a letra A aqui, ó. Deixa eu mais organizadinho. Vamos lá. Vamos calcular o campo E1. Então, como que a gente calcula E1? A que multiplica E1 dividido por R1 ao quadrado. Esse R1 é a distância. Tá? Aqui no enunciado não está falando nada sobre a distância, sobre a unidade de medida do sistema cartesiano, mas é em metros. Tá? Eu lembro que na questão de tarefa está em metros. É uma questão bem parecida que vocês têm que resolver, inclusive. Vamos lá. Então, eu vou substituir o valor de K, 9 vezes 10 elevado a 9, que multiplica Q1, né? Lembrando que é o módulo da carga, já que eu estou calculando o módulo do campo, dividido pela distância ao quadrado, nesse caso aqui, 5 metros ao quadrado. Tudo bem? Vamos fazer a continha aí, certo? 10 a nona vezes 10 a menos 8 é 10, 10 vezes 2,5 é 25, certo? Então fica 9 vezes 25 dividido por 5 ao quadrado, que é quanto? 25. Então 25 dividido por 25 dá 1. Olha só que bonitinho, o campo dá 9 newtons por coulomb. Beleza? Essa é a intensidade do campo E1. Muito bem, vamos calcular a intensidade do campo E2. Aí a gente vai fazer K. Agora a carga é Q2 dividido pela distância R2 ao quadrado. Ok. Bora lá. O K é 9 vezes 10 elevado a 9. A carga Q2 é 1,6 vezes 10 a menos 8. E a distância vai ser 4 metros, certo? Eu não dei ênfase nisso, mas deixa eu mostrar de uma forma melhor. A distância entre Q1, ó, olha a distância entre Q1 e o ponto P. Exatamente o Y do ponto P. Vale 5. Eu acho que aí ficou claro, né? Tá bom? Faltou o quadrado aqui. Mesma coisa a distância entre Q2 e o ponto P. É o X do ponto P, ó. 4, tá aqui embaixo. Beleza? Muito bem, vamos lá. Novamente, aqui mesma conta, né? 10 a nona vezes 10 elevado a menos 8 vai dar 10, vezes 1,6 é 16, tudo isso aqui então dá 16. E olha lá embaixo que a gente tem, 16 dividido por cota ao quadrado, vai dar 1. Esse campo dá a mesma intensidade, 9 newtons por coulomb. Deixa eu fazer um comentário agora aqui.
Deu o mesmo valor, professor. Ai, tá certo. Ai, acho que tá errado. Eu não confio. Meu Deus, não era para dar igual. Calma, gente. Calma. A gente tá falando aqui de uma propriedade do campo, que é a intensidade. Tá? Então, você não pode falar assim, o campo elétrico E1 é igual ao campo elétrico E2, a partir dessas duas informações. Certo? Olha só o que você está, inclusive, desprezando quando você fala isso. Olha esse vetor aqui. Nada a ver. Um está na horizontal, outro está na vertical. Tá? Então a intensidade é uma propriedade. Beleza? Não pode falar que o campo é igual. Você pode falar que eles têm módulos iguais. Eles têm a mesma intensidade. Tudo bem. Tá? Muito bem. E aí? O que a gente pode fazer aqui? Ó? O E1. Você pode pegar aqui mesmo. Ó, no E1. Nossa Senhora. No E1. E escrever. Ele é vertical, apontando para baixo. E aqui no E2, na intensidade dele também, você pode escrever. Ele é horizontal, apontando para a direita. Uou! Beleza? Letra A, finalizada. Vamos para a letra B. Não estou gostando do tempo dessa aula, mas enfim, não tem o que fazer. Letra B. Determine a intensidade do vetor campo elétrico resultante no ponto P. Bom, primeiro vamos representar esse campo elétrico. Para representar o campo elétrico resultante no ponto P, né, eu vou fazer a soma vetorial de E1 com E2. Então, se eu fosse escrever o campo resultante vetorialmente, ele é a soma dos vetores E1 e E2. Vocês muito bem sabem que não é simplesmente pegar 9, somar com 9 e dar 18. Pronto, achei o vetor resultante. Mesmo porque você estaria determinando só uma propriedade do vetor resultante, que é a intensidade. E determinando de forma errada. Certo? Não é assim que a gente faz a conta. Ó, vamos encontrar o vetor resultante então. Para somar os vetores, a gente pode usar aqui, já que os vetores já estão unidos pela origem deles, porque ambos partem do ponto P, nós usamos o método do paralelogramo. É como se você fosse fechar um polígono usando os vetores E1 e E2. Ó, tá vendo? Eu tracei uma reta paralela ao E1 passando pela extremidade do E2, essa na vertical aqui, ó. Tá bom? E eu passei uma reta paralela ao E2 passando pela extremidade do E1 aqui. Certo? Nesse ponto que eu vou marcar de vermelho, nós temos a extremidade do vetor resultante, que é o ER. Cadê a origem dele? Está lá no ponto P também. Basta eu ligar esses dois pontos que eu tenho o vetor campo elétrico resultante, que eu chamei de ER. Esse é o vetor. Tá? O cara nem pediu qual é o vetor, o cara não pediu para desenhar nem nada, né, gente? Mas é importante a gente saber. Por quê? É importante a gente saber o desenho. Porque a gente encontra a relação entre os módulos desses vetores olhando exatamente para a construção geométrica, tá? Se liga. Tá vendo esse triângulo aqui, ó? Porque eu tô só relembrando, a galera que já tá ligada nessa parte de soma vetorial que lembra, já tá ligado o que vai acontecer. Tá vendo esse triângulo aqui? Eu vou desenhar ele novamente aqui embaixo, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer. Não quero essa cor, irmão. I want it black. Ok, man. Assim, ó. Pá! Tem que selecionar de novo, né? Tá bom. Pá! E tá faltando fechar a menina, quem? A hipotenusa. Pá! E beleza. Que eu tenho um triângulo, olha, um triângulo retângulo, no qual os catetos são E1, E2,
E a hipotenusa quem que é? O módulo do vetor resultante. Então, para achar o módulo do vetor resultante nesse caso aqui, eu vou calcular a hipotenusa desse triângulo. Certo? E qual que é a relação entre a hipotenusa com os catetos? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Olha aí, ó. Aqui é 2. Tá vendo? Então não é 9 mais 9, né? É bem diferente de 9 mais 9. Ok, vamos lá. Agora é só substituir os valores. Então vai ficar campo resultante ao quadrado é 9 ao quadrado mais 9 ao quadrado. Os dois deram 9, né? 9 ao quadrado é maçã, então uma maçã mais outra maçã, duas maçãs. Concorda? Aí eu tiro a raiz dos dois lados, né? Porque eu tenho campo resultante elevado ao quadrado. Tiro a raiz dos dois lados. Vamos continuar para cá. Ó. Campo resultante é igual a raiz de 2 vezes 9 ao quadrado. Quando você tem uma raiz da multiplicação, você pode transformar como uma multiplicação das raízes. Né? Só para relembrar para a galera que não tem mais dificuldade nessas contas aí. Raiz de 2 é raiz de 2, quanto que é raiz de 9 ao quadrado? É 9. Então, o campo resultante vai ficar 9, que multiplica a raiz de 2, Newton por Coulomb. Essa é a resposta do item B. Beleza? Muito bem. Vou voltar para a nossa apresentaçãozinha lá, então. Espero que vocês tenham uma ótima semana, tá, gente? Espero que vocês consigam ficar em casa, a salvo, com seus familiares, a salvo também. Vocês, por favor, depois dessa aula, tentem resolver os exercícios da tarefa. Acessem as demais atividades. Me procurem no caso de dúvidas e bons estudos. Por favor, gente, não deixa para a última hora essas tarefas, essas coisas. Tenta, tá? Dedicar pelo menos o tempo das 2 aulas no meio da semana, tá? Não precisa ser exatamente no horário que eu tô lá, porque eu sei que tem muita gente que escolhe não fazer isso, porque para dar tempo de você tirar dúvida até a finalização da tarefa. E semana que vem vai ter outra aula com mais tarefa, então não deixa essa tarefa para a próxima semana, certo? Porque daí vai juntar com a outra, vai abarrotar trabalho, por favor. Beleza, gente? Foi um prazer. Essa aula ficou um pouco mais compridinha, mas enfim, eu espero que tenha dado para dar uma ajuda aí com a parte do campo elétrico, e aí semana que vem a gente vai começar com a descrição escalar do campo elétrico, que é o estudo da grandeza de potencial elétrico. Tá bom? Beleza, então a gente se vê. Paz. Ai, tá difícil de achar o botão aqui, cara. Eu tô confundindo o cursor que aparece no OBS com o meu cursor de verdade, por isso. Falou. Tchau!